Galera, imagina um dragão que precisa de caçadores rank SS para conseguir lutar contra ele. No fim, ele ganha a consciência, mas nem mesmo assim, no fim ele pode estar usando suas habilidades todas, pois seu ataque normal é o suficiente para alcançar um rank SS. Pois então, esse é isso daqui. Daqui já de um campo, podemos ver um pau quebrando. Já de um lado, temos alguns players que tinham como missão derrotar uma coisa. Isso que eles tinham que derrotar era um boss, que era só um dragão, que ninguém dali peitava de boas. Mesmo ao redor dali tendo alguns players que são um pouquinho fortes, eles estavam tendo alguma dificuldade para peitar esse bichinho daí, pois dali tinha uma coisa que o impedia de derrotar o dragão. Isso daí era a cauda. Então o cabeça de tudo dali pensou até que rápido. Isso daí era basicamente todo mundo acertar a cauda do bicho. Só que no fim isso só piorou as situações para esse figurante daí. Enquanto isso daqui rolava, de outro lado outra coisa começa a acontecer. Esse dragão daqui começou aos poucos ganhar consciência. Só que dentro de sua cabeça tinha uma voz pedindo para que ele macetasse segurando a porrada. Por ele ser o boss do 7º andar, ele teria como objetivo ficar ali e proteger esse andar seu. No fim, isso daí não era o que ele queria para si. Só que enquanto aquela voz na sua cabeça ficava enchendo seu saco, nosso meninão daqui só pensava em uma única coisa. Já que agora que ele ganhou uma consciência, ele queria viver algo por si próprio, não algo que mandasse ele fazer alguma coisa. Também no fundo uma ideia brota. Essa ideia aí era tentar fugir desse lugar, ou fugir desse mundo seu. E enquanto eu pensava nessa ideia e também espancar a figurante, daqui de um fundão já vimos a nossa ruivinha. Ela besta que não queria ficar ali por nem um minuto, pois ela ali conseguia ver seus companheiros todos se ferrando. E além do mais, fazer geral ver-se no seu tempão. Também vendo que esse dragão começou a ficar um pouco maluco da cabeça, ela dali pega algo. Isso daí era pra fazer voltar ao lobby. Só que quando aquilo é usado, alguém aparece em sua frente. E ali, aquele cara que apareceu acaba sendo teletransportado para o lobby no lugar dela. Não tendo essa opção de voltar ao lobby no modo fácil, ela volta no modo hard. Só que quando ela volta para sua casa, ali ela percebe que tinha um alguém. Já no início ela fica só um pouquinho confusa. Já logo depois dali ela não liga para mais nada, pois o moleque era full. Além disso, o moleque emanava o hack para fora. Ela dali não ligava para nada. Só que o nosso protagonista ligava para alguma coisa. Ele dali veio atrás dela por um bom motivo, pois ele precisava de um guia. Ela seria um ótimo guia para ela. E enquanto ele falava aquilo, ela fica confusa. Só que dali ele acaba revelando algo. Daqui descobrimos que esse cara daí era aquele boss dragão do abismo, que ela e seu grupo tentavam passar a peixeira nele. Só que ela não queria aceitar essa proposta de vez, então assim ela resolve parar. E então para parar pra pensar, ela sai do seu quarto. Mas ela dali nem demora sequer nenhum minuto, pois ele tinha um pouco de dinheiro. Além disso, o cara botava o hack pra fora fácil. E enquanto ela voltava dali para tentar colocar o trato em dia daqui já nos cortado para um novo lugar. Daqui já vimos aquele figurante de antes. Ele levou aquela surra boa de nosso próximo. Só que daqui eles estavam um pouco o pé da vida, pois eles tinham basicamente saído de uma das partidas que já estava basicamente ganha. O que faltava era a nossa ruivinha curar eles, pois quando eles estavam quase morrendo dali, só o pó, ela poderia basicamente voltar e curar eles. Só que não, ela preferiu voltar ao lobby. Também, ela não voltou ao lobby sozinho, em si junto com aquele dragão do abismo. Antes, esse vermelho daqui foi só um pouco gado, já agora é uma outra história. Enquanto a dúvida rolava dali do que irá acontecer, daqui já podemos ver o trato sendo feito. Para ela ser contratada era fácil, nossa protagonista precisava pagar uma quantidade certa de dinheiro para ela. Já ele, vulgo dragão do abismo, tinha antes conseguido uma boa grana, e também dinheiro para ele não era nada. E com tanto dinheiro na conta, ele daria jorra dinheiro para fora. Já a nossa ruivinha nem pensa duas vezes e aceita a proposta na hora. Enquanto dali, nosso protagonista tirava umas dúvidas, uns NPCs do fundão começou por algum motivo a afastar de nosso prota. Já o do porquê do motivo deles estar se afastando cada vez mais de nosso meninão, era uma aura ameaçadora que ele emanava. Mas isso daí era até que fácil de se resolver. Mas no meio do rolê dali, descobrimos algo a mais do motivo do porquê aquela ruivinha está no meio daquela luta contra o nosso protagonista, com o objetivo de derrotar ele antes. Antes ela estava zerada, só que agora ela conseguiu uma fonte confiável de ganhar um pouquinho de grana. Já ela agora estava bastante feliz com isso. Ela sim, mas um atrás dela não estava nem um pouco. Esses daí são aqueles figuras de antes. Esse figura daqui nem demorou muito e já percebeu que esse daí que está aí na nossa frente, vulgo nosso meninão, era o boss do 7º andar. Seu papo dali não era com ele, em si com a nossa ruivinha. E por ter deixado eles morrer naquela dungeon de antes, ele e o seu grupo veio atrás para cobrar ela. Já uma dali queria sair na mão com ela, só que nosso gadão daqui queria impedir isso. Vendo já que nada sairia fácil dali, ele
resolve partir para o nosso prota. Dali já ele já começa a revelar algumas coisas. A nossa ruivinha já fica um pouco preocupada com o nosso meninão, só que o nosso prota está só de pronta dali, apenas escutando tudo, pois nosso meninão daqui só está atrás de informações. Mas o que esse vermelho daí falou não foi o que ele queria escutar. Repara isso então, ele sai com ela para dar seu rolê adiante. E então, porque ele sai dali, os figurantes resolveu que queria cair na mão com o nosso prota. Na real não, com a nossa ruivinha. Só que por querer partir pra cima dela, o nosso prota no fim enfiou no meio. Os caras dali estavam indo com tudo pra cima de nosso meninão. Os bichos dali nem mal começam a luta, eles já começam apelando. Enquanto ele suava só um pouco para acertar só um pouco o nosso prota, daqui vemos que o nosso protagonista está ligando para esses figuras daí. A única coisa que ele liga é por alguma coisa daí. Isso daí era que ele agora finalmente conseguiu ficar livre. Mesmo livre, ele sente algo a mais. E enquanto ele ficava vendo os figuras tentando fazer uns ataques bizarros nele, ele resolve agir. Então para isso então, ele faz um ataque só. E com esse ataque só, derruba 5 na atacada. Barreira flamejante. Essa é uma habilidade capaz de torrar alguém em 5 segundos. Já o nosso vermelho daqui achava que com essa habilidade iria derrotar o nosso meninão. No fim, o nosso meninão defende aquele ataque e faz. Não só defende, como também dá uma agarrada só. Com essa agarrada daí, ele destrói a peixeira do moleque. Já ao destruir aquela peixeira, dali já vemos a tristeza batendo de longe. Pois essa era uma peixeira que ele mal comprou. Além de peixeira quebrada, ele tomou uma no pé do queixo que voa até que para longe. Não satisfeito com isso daqui, ele queria mais. Porém, esses figuras daí que estavam tentando peitar ele, só está o pó no chão agora. Então, no fim, ele só fica decepcionado mesmo. Nosso prota fica, mas o nosso ruivinha não, pois podemos ver a sua felicidade em pessoa. Mas nosso meninão dali só fica no fundo, com a dúvida na mente, de como usar aquela habilidade daquele vermelhinho. E enquanto os figuras que só está o pó no chão voltam ao lobby, daqui já vemos nosso meninão bem confiante, que poderia copiar a habilidade de churras torrada. Mas no fim, não sai nada. Enquanto ele pensava que a sua guia dali tinha basicamente fugido, ele no fim segue ela só por curiosidade. Mas lá no fim de tudo, o nosso protagonista daqui descobriu uma nova coisa. Isso era deslogar. Ao fazer isso, a nossa ruivinha sai do jogo. O nosso meninão que estava curioso sobre isso também tenta, mas em vez de deslogar, ele cai no sono. Daqui já de outro lado podemos já ver os figuras de novo. Só que esse daí foi atrás de uma união. Com essa união, ele teria basicamente a chance de derrotar o nosso prota. No início ele botava até fé nisso, até perceber que esse jogo estava só um pouco bugado, mas não liga tanto, pois do fundão dali algo começa a acontecer. Isso daí era um player que, em sua visão, tinha uma das habilidades e equipamentos mais raros desse jogo. Só que esse bicho daí só veio conversar com ele mesmo, pois ele daqui é um líder de uma guilda. E enquanto a curiosidade bate de novo, daqui já de um outro lado pode ver a nossa ruivinha. E antes ela tinha saído para fazer umas paradas aí, mas daqui vemos que na real ela não é ruivinha, é em si a nossa moreninha. Mas aqui também descobrimos algo, que ela aqui é uma net raiz. Só que ela nem perde seu tempo dali, ela logo volta a logar no seu jogo. Ao logar novamente, ela ali aparece em cima de nosso meninão, que só estava só o pó na cama. Mas dali, ele ali só fica confuso por algo, basicamente de como ela fez para fazer aquele sumidão na frente dele. Então para isso ela dá aquela explicação básica, que nesse mundo aqui é basicamente um jogo. Ele, na visão dela, era basicamente um NPC, e que basicamente isso daqui tudo no final é conectado a um servidor. E enquanto nosso prota descobrir mais sobre esse seu mundo, daqui já de outro lado podemos ver aquele figurante de antes. Mas por um motivo que no fim, o nosso vermelhinho foi basicamente controlado por esse cara cheio das habilidades daí. E para que ele vai usar o vermelhinho, essa daí nós fica na dúvida, pois uma dúvida boa bateu em nosso meninão. Ele daqui, ele se perguntava quem seria esse tal criador, não só dele, como também do mundo. Esse foi um tal de Yang. Com uma revelação dessa, somente acaba de bugar por completo, sendo que ele tudo viveu aqui foi basicamente uma programação. Só que entre tudo isso daqui, ele queria algo a mais. Isso daí era usar algum poder desse jogo. Só que para estar conseguindo um tal feito desse daí, era necessário ter umas paradas aí. Em vários jogos, existem pessoas ou players que buscam em ficar forte, dominar o topo. Nesse mundo de artes marciais, geral busca alcançar o nível de uma divindade. Entretanto, ele agora só quer saber de uma coisa: aprender umas habilidades doidas que ele viu por aí. Só que para aprender essas habilidades, precisa de um mestre, pois se tu for aprender sozinho, tu terá alguns problemas por aí. A nossa ruivinha, além de ser uma boa guia, ela também sabe indicar um bom mestre para o nosso prota. Então assim, eles dois vão até uma árvore dourada. E já o que eles iriam fazer nesse lugar? Simples, achar um mestre bom para ele. Nosso meninão ali parado só fica um pouco sem acreditar que uma árvore só poderia fazer tanta coisa que ele mal imagina. Mas antes de tudo, da início dali, eles precisam fazer algo. Isso daí é usar um disfarce, para que no futuro próximo daí, nenhum figura coloca do lado do moleque para tentar comer o... E então para isso, ela ali iria dar umas roupas para o moleque. Só que no
no fim não foi preciso, pois o moleque dali, além de ser um dragão pica e tunado, ele consegue também se camuflar perfeitamente. E enquanto a nossa ruivinha não acreditava no que via, daqui já de um outro lado podemos ver o vulgo ele vermelhinho. Só que daqui o moleque ficou doido da cabeça, pois agora ele aqui resolveu destruir o seu próprio clã. Os moleques no chão está só o pó derrotado. Ao se tornar aliado, nosso protagonista e a nossa ruivinha finalmente vão para um certo lugar. Nesse lugar era para fazer uma tal inscrição. Assim, ela então entrega ao nosso protagonista um tipo de vestido para que ele pudesse meio que se disfarçar, pois eles foram vistos antes. E para o nosso prota aquilo não era necessário, pois ele facilmente conseguia vestir um outro disfarce. Ele muda seu disfarce facilmente. Agora então, eles dão a mão. Em seguida, eles são sugados para uma árvore para um outro lugar. Atrás deles, em cima de um telhado, um corvo observava aquilo tudo. Mas enquanto isso, já daqui de um outro lado, podemos já ver então o nosso protagonista. Ele agora, por algum motivo, se encontrava no meio de vários figurantes. Ele não conseguia andar por muito tempo. Nossa ruivinha conseguiu meio que se separar de nosso protagonista. Mas no meio dessa brincadeira de separação, ela sem querer se esbarra numa criança. Ao cair no chão, a nossa ruivinha fica um pouco preocupada com a criança. Ela claramente não poderia estar fazendo nada. Assim então ela fica continuando preso naquela multidão. Só que nosso protagonista enjoou disso. Ele ativa sua aura, que faz todos os figurantes sair do lugar. Assim então nosso protagonista e ela conseguem ajudar a garotinha que caiu. Ao ajudar, ela finalmente sai do lugar onde que estava. Saindo, ela e nosso protagonista vão para um certo hotel, onde que eles iriam ficar um pouco de tempo. Só que a nossa ruivinha conseguiu perceber algo. Sua grana tinha até que muito, mas no momento, algo um pouquinho sumiu. E isso faz que ela fique um pouco pé da vida com aquela garotinha de antes que meio que roubou dela. Em um certo canto à noite, já podemos ver a nossa ruivinha. Ela ficava doida para estar planejando um plano para estar conseguindo pegar de volta a sua grana. Enquanto ela pensava em um plano doido para recuperar a grana que ela conseguiu perder, de um lado já podemos ver o nosso protagonista. Nosso prota nem sequer entende o que é dinheiro, mas nosso prota via que ela estava preocupada com a grana que perdeu. Mas nosso protagonista antes nem sequer tinha percebido que ela tinha roubado uma grana dela. Um dos motivos foi de que ela utilizou um tipo de habilidade. Essa habilidade é capaz de roubar qualquer tipo de coisa sem alguma pessoa perceber. Mas só que no momento, a nossa ruivinha queria estar meio que saindo do jogo, pois ela precisava estar deslogando. Caso não deslogue, a sua vida real se tornará mais um caos já do que é. No momento, ela queria sair só para apenas fazer algumas coisas meio essencial para a vida. Assim então, a nossa ruivinha pede ao nosso protagonista para que ele pudesse esperar ela ali por um certo custo de tempo. Mas ele não queria. Só que ela fica ali enchendo o saco de nosso prota. Ele facilmente então logo em seguida aceita a proposta dela, pois ele passou anos e anos na escuridão. Um dia não é nada para ele. Assim então, nossa ruivinha desloga. Deslogando, já podemos ver o nosso protagonista. Nesse momento, o nosso protagonista começou a sentir algo. Ele, no passado, era um dragão. No momento, ele não sentia nem sequer tédio e nem sequer vontade de fazer nada. Agora ele começou a sentir um tipo de coisa. No momento, ele via que está sozinho, pois a sua guia resolveu deixar ele ali sozinho nesse quarto. Ele só vê que nesse lugar só há várias coisas, menos uma pessoa. No momento, nossa protagonista meio que conseguiu entender o que é um tédio. Já que a nossa guia saiu e ele não tem nem sequer nada para estar fazendo, ele então resolveu meio que dar uma saída. Ele via que nesse lugar havia um tipo de barzinho. Assim ele então descendo. Podemos ver ele aqui. Ele tomava algumas coisas, mas mesmo assim via que seu tédio não acabou. Então nesse momento, nosso protagonista resolve ativar aquela sua aura um pouco assustadora. Ativando, ele percebe que as pessoas ao seu redor são extremamente fracas. Ele via que o lugar era bastante pacífico, porém entre aquelas pessoas havia um velho. Sua aura, por algum motivo, não fazia nem sequer um pouquinho de medo nesse velho. Isso chamou bastante a sua atenção. Assim, ele vai até esse velhinho. Chegando perto dele, ele começa a bater um bate-papo com ele. Nosso protagonista veio nessa cidade em busca de uma certa pessoa. Isso era um mestre, e ele veio até essa cidade em busca de um. E no momento ele conseguiu encontrar esse cara. Ele pretenderia fazer ele o seu mestre. Só que a ideia dele se tornar o mestre desse velho acaba indo água abaixo, pois ele não poderia estar se tornando um mestre de nosso prota. E aí, então ele dá algum dinheiro a esse velhinho para que ele pudesse se tornar seu mestre mesmo. Mesmo dando dinheiro a ele, ele seguia apenas uma regra.
essa regra era de que ele estaria dando algo em troca. Nosso prota nem sequer escuta o que ele falou, apenas obedece. Ele vai até um certo lugar. Chegando nesse lugar, ele já começa então a fazer uma coisa. Isso que fazia chamava a atenção dos figurantes, pois alguns figurantes via que esse velho era alguém importante. Porém eles olhavam para o nosso prota e via que era apenas um NPC. Eles não entendiam do motivo do porquê eles estavam ali. Alguns diziam que o NPC ou player novato estava fazendo uma quest. Só que nosso prota estava meio que querendo mais hacker. Assim então, ele faz o que o nosso protagonista tanto queria. Em sua direção, ele lasca algo. Isso deixa o nosso protagonista bastante feliz. Aquilo que grudou em nosso prota deixa o nosso protagonista bastante refrescado e fez nosso prota ter algumas certas lembranças do passado. Só que o hacker ainda não acabou, pois ele via que o nosso prota aguentava mais. Assim, ele dá o máximo que ele pode estar dando ao nosso prota. Porém aqui, para nós saber se o nosso meninão vai estar ficando mais racudo do que ele está, nós teremos que estar deixando para uma próxima parte. Só que para nós aqui ter aquela parte 2, nós teríamos que deixar uma meta de likes. Se nós bater 4.000 likes, eu trago a vocês a parte 2. Já então, como agora que nosso meninão daqui vai estar dando início à sua nova aventura, está encontrando um mestre bem duro para estar meio que treinando o moleque, essa daqui agora nós aqui teremos que deixar agora para uma próxima parte. Se tu quer a parte 2, dá aquele tapa gostoso no like e nos vemos por aí.